E já de volta, eu falei para você que seria rapidinho, estamos aqui com a graça de Deus, com o programa Vida e Saúde, recebendo essa sumidade, Dr. Geraldo Balloni, nosso grande amigo, médico, psiquiatra, que entende do assunto, né, e nos ajuda a entender como funciona o nosso mecanismo de compreensão, de entendimento. Ele é médico, psiquiatra, viu? Doutor, chegou aqui uma pergunta, eu vou reservar o direito de não falar o nome da mãe, né? Sim. Porque certamente da cidade que assiste sempre a Rede Século XXI, muita gente diz, é o teu filho, é o teu filho, é o teu filho, porque vai identificar e a gente não quer isso, a gente não quer expor ninguém. Então, eu vou chamar de Dona Maria, né? Sim. A Dona Maria, coloca assim, ela tem um filho que era viciado em vários tipos de drogas, cocaína, crack, maconha, álcool, etc. Conseguimos, diz ela, se interná-lo numa cidade, né? Ele ficou 9 meses, largou quase tudo, menos a maconha e o cigarro, vai dizer essa mãe. O que faço para ajudar o meu filho, né? Vamos ajudar o filho da Dona Maria. Sim, a Dona Maria é uma batalhadora incansável, pelo jeito, né? Eu acho que o propósito dela, Frei, deve continuar. Ou seja, não é assim, nós não devemos pensar assim, bom, ele usava tantas drogas, agora só tem a maconha, então deixa usar. Não é essa a conduta, evidentemente, porque ele pode voltar às outras todas, né? A conduta é um projeto, pelo menos uma ideia, um propósito, uma meta dele deixar de usar também a maconha e o cigarro. Então a luta da Dona Maria deve continuar, conversando com o filho dela, vendo tudo que pode ser feito para que ele se conscientize. Enfim, na realidade, o que ela tem que estimular muito é a vontade do filho. Porque pode dar a falsa impressão que ele está no lucro. Fala, eu usava tanta droga, agora estou no agora lucro. Está com 2, não, ele não está no lucro. Ele está num processo de deixar as drogas que não terminou. Ainda falta uma parte importantíssima. E não trabalhando essas duas, podem ser portas abertas para as outras voltarem. Drogas, podem voltar com as outras drogas. Eu acho que ela deve insistir no projeto, na meta, no objetivo de parar com tudo. Entendi. Doutor, a gente vê aí que existe a lei seca, existem as blitz que são feitas de tempos em tempos nas nossas cidades, enfim, o teste do bafômetro, e a gente vê uma quantidade enorme de acidentes aí, fatais, né? Muitas vezes causadas, né? Antigamente era só o álcool, hoje é o álcool e o celular, né? Enfim, mas assim, o que acontece? O álcool, ou a droga, deixa a pessoa com reflexo mais rápido, mais acelerado, mais lento? O que acontece, então? De um modo geral, nesta questão em particular, o problema da quantidade pesa muito. É claro que se uma pessoa tomasse, se fosse hipotético, né, um copo de cerveja e saísse dirigindo, provavelmente não teria diferença nenhuma. Desde que ela esteja acostumada com isso. Mas exatamente. Uma pessoa leiga, uma pessoa que não... Nossa. Só que a nossa legislação, ela é taxativa. Não pode ter, tem que ter 0 de álcool, nada de álcool. Eu acredito até que esse 0 de álcool seja por causa daquilo que eu falei. Tem gente que pode beber, tem gente que não pode. De repente, alguém fala, bom, mas o meu deu 1% de álcool, é muito pouco. É muito pouco. O outro com 1% de álcool já fica completamente transtornado, que é aquilo que eu falei, tem pessoas que não podem beber. Então, para quem pode e quem não pode, existe a legislação que proíbe tudo. Na realidade, dependendo da quantidade de álcool, os reflexos ficam bem diminuídos, primeiro. Segundo, as inibições também. Então, de vez em quando, a gente tem uma certa inibição de passar numa rua de muito movimento a 40 km por hora, a 50 km por hora. Quando você perde essa inibição, você passa a 100 km por hora. E não percebe. E aí que acontecem todos os acidentes. E depois outra, algumas pessoas que quando bebem e tem uma alteração grande da personalidade, acabam achando que ele sempre tem razão. Então ele corre, ele pode passar, ele pode passar perto do outro carro, pode dar uma fechada, ele se autoriza tudo. Claro, o álcool muda completamente a capacidade de juízo crítico, de juízo da realidade.
numa quantidade respeitável, maior, ou numa menor quantidade para quem é muito sensível. Como nós não estamos lá dando diagnóstico quem é sensível, quem não é sensível, normalmente a legislação proíbe tudo. Então, vale a máxima, né? Se beber, não dirija, né? E se for dirigir, pelo amor de Deus, assim, é a tua vida, é a tua família. Ah, mas eu estou sozinho. E os outros, né? E a outra família, lá o pai que está dirigindo com a sua esposa, com os seus filhos para se divertir, de repente você sozinho, alcoolizado, e vai lá né, um choque frontal, enfim, um acidente. Quanta tragédia, né? Então, Por causa do álcool, né? Então a gente vê tudo isso. Então está aí a dica nesse tempo todo. Ô, doutor, aqui, o Marcos Cícero Ferreira, de Campinas. Obrigado, Marcos. Assim, esses remédios que a mídia inteira apresenta, né? Marketing de propaganda, use aquilo, que você vai parar de fumar, parar de beber. Ou seja, esses remédios, doutor, são eficazes? Pergunta aí. Esse marketing, essa propaganda, essas substâncias, o Marco está perguntando, são confiáveis, né? Olha, em medicina tem um site que chama PubMed, que é americano, e lá tem mais ou menos hoje em dia uns 120, 130 milhões de artigos médicos, de todas as áreas, sobre todas as substâncias, assuntos, tudo. O que é eficaz consta nesse site PubMed, o que não consta lá é porque não tem nenhum trabalho científico. Esses medicamentos que não são éticos, quer dizer, a gente fala não éticos aquilo que é anunciado na parte de mercado, né? Preocupado com compra e venda. Essa medicação não ética, eu não tenho informação sobre a eficácia deles. Não me consta nenhum deles que tenha sido absolutamente eficaz. O que não invalida o seu uso, veja bem. Se você tem um amigo, uma amiga, um parente que fez uso desse medicamento e de fato conseguiu, eu acho que é um estímulo que vale a pena ser considerado. Eu não quero desanimar você pelo fato da medicina não ter uma resposta satisfatória, imediata. Mas, do ponto de vista médico, não existe um trabalho científico que prove regularmente a eficácia desses produtos. Agora, eu fico imaginando, doutor, que antes de entrar no ar para fazer uma propaganda, deve ter um órgão regulador, uma Anvisa? Se for medicamento, passa pela Anvisa. Passa pela Anvisa, sem dúvida nenhuma. Agora, tem alguns produtos que eu não sei se são regulamentados pela Anvisa, como, por exemplo, o feito de alguma planta, de alguma substância natural ou alguma outra questão mais homeopática que eles falam, às vezes nem é homeopático, às vezes é fitoterápico, né? Não sei se em todos eles a Anvisa acompanha direitinho. Okay. Bom, eu tenho um critério comigo, talvez seja interessante passar claro. Para o ar. Olha, deve ser suspeito todos os produtos que não conste a fórmula e a composição. A maioria desses produtos anunciados como milagrosos, se você for olhar, não tem a composição. Não consta a composição do que ele é feito. Eis um critério, já é um critério de seleção, hein? Na hora de comprar, não gastar dinheiro à toa. Se tem composição... Exatamente. Outra coisa é uma questão de bom senso. Aquele produto que tem como indicação um rol imenso de benefícios, por exemplo, ele cuida de unha encravada, queda de cabelo, caspa... Tudo. Tudo, né? Tudo. Tudo sinal que ele não o sinônimo também de nada. É sinônimo de nada. Então, o bom senso impera aí. Agora, evidentemente, o maior relato é você que vai ter se você tomou, ou algum parente, ou algum amigo que não tem interesse nenhum em te mentir, em contar alguma história, falou, não, esse daqui para mim deu certo. Aliás, esse para mim deu certo é muito significativo. Mostra que é muito individual a questão. Dá certo para alguns, pode não dar para outros. É fundamental. E como ajudar, doutor, assim, quantas pessoas, quantas mães sofrem com essa realidade que o esposo, né, não volta para casa antes
sem fazer a romaria naquele barzinho, naquele boteco, naquela pinguinha, volta para casa, assim. Como ajudar, assim, essa dona de casa? Então, isso é muito difícil. Eu vou até recomendar aqui. Eu sei que ninguém vai ter habilidade para fazer isso, mas tem que ser um julgamento de custo-benefício. O que é isso? Isso é o seguinte, uma ocasião, quando eu trabalhava na psiquiatria de urgência, e tinha lá todo domingo à noite, internava uma senhora e a filha dela, porque o pai chegava alcoolizado e batia nas duas. Então, como ele não aceitava tratamento, ele não se internava, as duas corriam para se internar as duas. Pelo menos elas tinham onde dormir protegida dele. Olha que interessante. Interessante. E aí, um dia nós conversando com ela, falamos, olha, faz o seguinte, ele chega agressivo, chama a polícia para te proteger. Não está certo ele ficar te batendo todas as vezes, né? Tá, e depois de muito insistir, aconteceu isso. Ela chamou. Quando ela internou a próxima vez, falou, doutor, não devia ter feito aquilo, piorou muito. Falei, por quê? Porque primeiro ele ficou um dia ou 2 ou 3 na delegacia, preso. Segundo, esse 1, 2, 3 dias que ele ficou preso, ele é diarista, ele não recebeu. Ele não recebendo, faltou dinheiro em casa. Além de ele chegar bravo e bater de novo na gente porque ele foi preso, também ele não trouxe dinheiro porque ele não ganhou dinheiro. Então, quer dizer, essa parte social atrapalhou todo o raciocínio nosso do custo-benefício. Então, vamos imaginar que aquela dona, que o senhor Frei disse muito bem, aquela mãe de família, dona de casa, que o marido, antes de chegar do emprego, para no bar, toma a pinguinha dele. Custo-benefício. Se isso é o único demérito dele, o único defeito, o único problema dele, mas ele é um bom marido, trabalhador, não falta nada, ele é honesto, ele trata bem de você, carinhoso, atencioso com os filhos, coisa e tal, então está no lucro. Na relação custo-benefício, está mais para o benefício. Agora, realmente, se aquela paradinha no bar, antes de vir para casa, termina à meia-noite, e ele chega num estado emocional ou psíquico completamente alcoolizado e realmente causa um mal-estar para a família toda, aí tem que tomar uma atitude realmente. Okay. Doutor, antes de chamar, tem ainda uns minutinhos, falando daquele jovem, daquele adolescente, enfim, que se nega a fazer o tratamento, some as coisas em casa, e existe um outro agravante, né? Crime. Ou seja, quando começa assim, relacionamentos perigosos, né? Que o pai e a mãe sabem que, de repente, como conviver com isso, como lidar, como ajudar esta família nesse sentido, doutor? É o grande desafio. Frei, então, antes de vir para cá, imediatamente antes, eu participei de um debate na TV Câmara Municipal de Campinas, que hoje estaria mais ou menos comemorando 17 anos da lei antimanicomial, então eles queriam discutir sobre isso. E lá, conversando, abordou que nós temos 3 tipos de internação psiquiátrica. Aqui é voluntária, que a pessoa decide internar. Aqui é involuntária, quando pega ele à força leva para internar. E a compulsória, quando o juiz determina para que seja internado. Veja, eu sei que com toda a compreensão, todo o acolhimento, todo o carinho, todo o amor que você tem por um membro da família com essas características que o senhor acabou de falar, né? Aí, olha, veja bem, eu acho que tem que tomar uma providência mais séria. Por quê? Porque está colocando em risco outros membros da família. Então, quer dizer, tem outros irmãos, tem a mãe, tem a menininha, a irmãzinha, tem o pai. Todo mundo está sendo comprometido neste comportamento ilegal, completamente ilegal e perigoso. Uma pessoa, quando chega nesse nível, já oferece risco, já oferece perigo, já pode provocar uma grande agressão familiar. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser tomada no sentido de coibir essa pessoa a continuar agindo desse jeito. Porque aquela questão, eu fico imaginando, doutor, assim, a pessoa tem a situação, entra no mundo, de repente, do crime,
o traficante quer ganhar, então a pessoa não paga, então ele vai começar onde? Ameaçar a família, ou seja, a família também já começa a ser vítima desse processo todo. Então, olha os perigos. Então eu posso pegar a pessoa, né, digamos assim, nessas 3 características, a força aí... Quem faz a internação involuntária, habitualmente é a família, em primeiro lugar, estatisticamente falando, e em segundo lugar é a polícia. Ela pode pegar e levar para a internação. Entendi. O ideal não seria não chegar a esse estágio, claro, né? Nesse estágio, né? mas é uma realidade, né? Mas é uma prevenção até, Exato, né? Uma prevenção. Para a própria pessoa, né? Para o próprio indivíduo. Sabe que um número muito grande desses pacientes que são internados involuntariamente, um número expressivo, depois de algum tempo internado, quando resolvem se conscientizar que tem que deixar a droga, até agradecem aquele momento que foram internados. Vamos chamar mais um intervalo, doutor, assim, na sequência, aquelas dicas fundamentais que o doutor Geraldo vai trazer para nós. E é claro, aquele momento especial onde eu também quero rezar por você e por essa situação de dependência. Vamos colocar tudo isso em oração no próximo bloco, viu?